Quando estamos falando de fobias, não adianta falar para a pessoa que possui ela que ela é irracional. A pessoa pode até pensar que não vai ter medo, mas quando ela entrar em contato com o que lhe causa medo, ela vai sentir medo. E isso nos deixa uma pergunta: como que nós podemos deixar de ter um medo? Ficou curioso? Vem comigo que você vai descobrir isso agora. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist onde eu trago os conceitos básicos da análise experimental do comportamento. Se quiser ver o conteúdo completo, clique aqui ao lado para acessar a playlist com todos os vídeos. Bem, você já sabe que o processo de condicionamento respondente consiste em emparelhar um estímulo incondicionado com um estímulo neutro. E, após algumas repetições, o estímulo neutro se torna, então, um estímulo condicionado. É isso que torna muitos comportamentos incontroláveis, e entre eles estão as nossas emoções. O mais interessante, e inclusive o que é o tema desse vídeo, é que tem como a gente fazer o inverso desse processo. Né? É o que nós chamamos de extinção respondente. E essa extinção é basicamente você apresentar ao organismo o estímulo condicionado, né? Só que sem a presença do estímulo incondicionado, que ocorria durante o condicionamento. Por exemplo, pensemos na situação de alguém que ficou preso em um elevador, né? Gerando ali uma situação de medo, um medo tão grande que só nessa situação já foi suficiente para fazer o condicionamento. Para que ocorra o processo de extinção nesse reflexo, basta que a pessoa ela entre em contato com o estímulo condicionado. No caso, basta que essa pessoa consiga entrar em um elevador novamente. Só que sem a presença do estímulo incondicionado. Né? Ou seja, a gente tem que garantir que esse elevador ele vai funcionar corretamente, né? Que essa pessoa ela não fique novamente presa dentro desse elevador. Só que acontece que no nosso dia a dia é complicado disso acontecer, né? Porque a gente sempre vai evitar entrar em contato com esses estímulos que são indesejáveis. Alguém que tem medo de elevador, né? Alguém que tenha um medo de entrar em um elevador, ele vai evitar a todo custo entrar em um elevador, né? Sempre que for possível, ele vai preferir utilizar a escada. Dependendo da situação, ele nem entra no prédio para não ter que entrar no elevador. Bem, quando a gente pensa em utilizar o processo de extinção respondente, nós temos que ter em mente duas coisas. Primeiro, é que durante o processo de extinção pode acontecer o que nós chamamos de recuperação espontânea. Basicamente, durante o processo de extinção, né, vai chegar um momento em que esse reflexo que está sendo extinto, ele vai parar de acontecer. Né? Na presença do estímulo que inicia a resposta vai parar de acontecer. Só que, eventualmente, isso pode voltar a acontecer durante o processo de extinção. Nesse caso, cabe a gente manter o processo de extinção acontecendo e não parar ele. Para exemplificar, a gente pode pensar em uma pessoa que tenha, por exemplo, medo de altura. Em um determinado dia, ela vai para um local alto, né? E, assim, ela tem medo de altura. Então, quando ela chega nesse local alto, ela vai sentir medo, né? Ela vai ter uma série de reações fisiológicas por estar ali. Mas se ela conseguir se manter naquele local, depois de um tempo a tendência é que ela não sinta mais essas reações, né? Que ela não tenha mais a reação de medo e não sinta mais as reações fisiológicas do corpo dela. Mas pode acontecer de, em outras ocasiões, que essa pessoa volte a subir a locais altos, ela tenha novamente a sensação de medo, né? Que ela volte a apresentar essas reações fisiológicas. Só que, como se trata de uma recuperação espontânea, né? Essas reações elas vão vir em uma magnitude menor. A recuperação espontânea ela pode ser perigosa no sentido de a pessoa acabar interrompendo o processo de extinção por causa dela. E a partir daí, todo avanço que ela teve poderá se perder, né? Sendo que se ela manter o processo de extinção, né? Se ela se manter diante do estímulo que estava condicionado, a probabilidade de ocorrer novamente a recuperação espontânea diminui. Já a segunda coisa que é importante a gente levar em conta quando se fala de extinção respondente é que dificilmente alguém vai se dispor a entrar em contato com um reflexo indesejado. E se isso acontecer,
A magnitude de resposta pode ser tão grande que transformaria essa situação em algo ainda mais traumático para a pessoa. Mas, para a gente conseguir resolver isso, existem duas técnicas comportamentais, né? O contracondicionamento e a dessensibilização sistemática. Bem, contracondicionamento é tão intuitivo quanto o seu próprio nome, né? Consiste basicamente em produzir um condicionamento que seja contrário ao que você quer colocar em extinção. Por exemplo, se você tem um estímulo condicionado que inicia ansiedade, você pode colocar ele em extinção e, ao mesmo tempo, condicionar ele a um reflexo que inicie relaxamento. Então, seguindo esse exemplo, alguém com uma ansiedade por falar em público pode tentar emparelhar com esse reflexo condicionado de falar em público algum reflexo incondicionado que inicie relaxamento. Talvez uma respiração diafragmática ou, quem sabe, receber uma massagem pouco antes ali de ter que falar em público. Já o processo de dessensibilização sistemática utiliza do conceito de generalização respondente para colocar o reflexo em extinção de forma mais amigável para quem pretende passar pelo processo. Se você quiser conhecer melhor o que é generalização respondente, tem esse vídeo aqui ao lado. É só clicar nele e depois volta para cá, por favor. Tá, a dessensibilização sistemática consiste em identificar quais estímulos que passaram pela generalização e depois separar eles de acordo com a magnitude da resposta que eles eliciam. A partir de então, pode-se colocar cada estímulo que foi generalizado em extinção, indo do estímulo mais brando, né, e aumentando até chegar ao estímulo que foi originalmente condicionado. Se a gente quiser utilizar o exemplo do último vídeo, né, alguém que desenvolveu medo por Rottweiler, e queira passar essa pessoa pela dessensibilização sistemática, nós teríamos que encontrar os estímulos que ela generaliza. No caso, nós podemos pensar nos seguintes estímulos. Pode ser que essa pessoa sinta medo de tocar no Rottweiler, né, com certeza, ou talvez só de ver esse Rottweiler, né? Talvez essa pessoa sinta medo de tocar um cachorro de pequeno porte, ou só de ver esse cachorro de pequeno porte, ou dependendo, essa pessoa pode sentir medo até de um cachorro de pelúcia, quem sabe, né? Dependendo da situação, ela sente medo até de pensar em cachorros. E nesse caso, né, para fazer a dessensibilização sistemática, nós iríamos colocar em extinção estímulo por estímulo. Inicialmente solicitando que essa pessoa pense em cachorros, né? E repetimos isso até que o ato de pensar em cachorros não elicie mais nenhuma resposta de medo. Daí então nós damos um passo a mais e colocamos a pessoa para ver e até tocar um cachorro de pelúcia. E novamente, repete isso até não iniciar mais nenhuma resposta emocional. Então nós apresentamos um cachorro pequeno para que ela possa observar de longe primeiro, né? E assim a gente vai indo, lentamente, até que essa pessoa tenha condições de entrar em contato com um Rottweiler de verdade, né? A fim de então a gente conseguir colocar esse estímulo em extinção. Vale deixar claro que os estímulos usados na dessensibilização sistemática varia de pessoa para pessoa e da intensidade que os estímulos têm para cada pessoa, né? A extinção é uma forma da gente deixar de reagir a um reflexo condicionado. E para isso nós podemos utilizar tanto o contracondicionamento quanto a dessensibilização sistemática juntos, né, a fim de melhorar os nossos resultados. Essas técnicas comportamentais, por mais que pareçam ser simples, devem ser dirigidas por um psicólogo, pois ele quem vai ter todo o conhecimento técnico necessário para aplicar elas da melhor forma possível e também, se surgir qualquer questão ali no meio desse processo, ele vai saber lidar com isso. Bem, esse vídeo ele encerra os conceitos básicos do behaviorismo metodológico. E isso para a gente é muito bom, porque a partir disso nós podemos começar a estudar o condicionamento operante, o que nos permite entender comportamentos que são muito mais complexos do que os nossos reflexos. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui e me diz nos comentários o que você está achando de todos esses conceitos que eu estou apresentando aqui para vocês. Dá sua opinião aqui para mim, por favor. E é claro, para ficar sabendo quando surgir os vídeos envolvendo o condicionamento operante, se inscreve aqui no canal. Por hoje, isso é tudo e até a próxima.